boa tarde, 17 horas. Hoje a gente não tem muita coisa diferente para a gente conversar e até por isso vai ser interessante. Ontem nós tivemos o 14º caso confirmado, tá, no hospital. Essa paciente estava internada, 14º caso do município, no caso, mas era uma paciente que estava internada no hospital. Hoje ela teve alta, já foi fazer isolamento domiciliar, estava bem, mas a gente realmente conseguiu confirmar o caso. Então, fechou nesse momento 14 casos no município. O que tem acontecido agora é que nós ficamos um período com muito poucos testes, que a gente não conseguia fazer, e já de uma semana, uns 10 dias para cá, pelo menos os pacientes que entram no hospital, que internam, nós conseguimos testar praticamente todos. Então, se tem uma expectativa de que vá aumentando o quantitativo de testes, tá? Tem uma questão, inclusive das perguntas que enviaram, referente a quando chegam os testes que o governo definiu como estratégia. Não temos ideia, tá? Isso está a nível de gestão pública. Houve a informação de que já estariam disponíveis, já estariam no Rio Grande do Sul, mas a distribuição e os critérios de utilização, nós ainda não temos conhecimento de como isso vai se dar. A gente está esperando orientações da vigilância epidemiológica, tá? A gente está sem nenhum paciente suspeito no Hospital São Roque de Carlos Barbosa nesse momento, então lá está absolutamente tranquila a situação. E aqui no Taquini, nós estamos com uma ocupação de 46%. E isso me leva a uma outra pergunta que veio nos questionamentos. Se quando eu falo em 45, 46, tem sido a nossa média que está girando de ocupação, se eu estou me referindo a paciente suspeita de infecção por Covid ou se essa é a nossa ocupação do hospital geral. Essa é a nossa ocupação geral do hospital. Todos os tipos de paciente que tem dentro do hospital, dentro do tamanho de estrutura que nós temos, 46% está ocupada. Dentro desses 46, nós temos um quantitativo de suspeita ou confirmados de Covid. Então, por isso que eu digo que a estrutura está leve, porque de 100%, que seria o meu limite máximo, eu tenho 46% da área ocupada, ou seja, pacientes internados dentro do hospital. E dentro desses 46 que a gente tem as suspeitas de Covid. Por que essa nossa preocupação, que a gente segue falando de manter a estrutura leve? Porque a gente nota que está começando a aumentar a dinâmica de procura. Mas a gente continua com aquela recomendação que a gente vinha de tentar vir para o pronto-socorro efetivamente o que for muito necessário. Porque tudo que está precisando de internação, a gente está conseguindo acomodar com muita tranquilidade, exatamente porque a estrutura está mais leve, tá? Eu queria, inclusive, fazer um reconhecimento, especialmente aos meus colegas médicos, que nesse período que a gente teve isolamento mais rígido, optaram em fechar consultório, nesse momento estaria correto, mas não deixaram de atender a pacientes, mesmo que por outras vias, como o WhatsApp, ou através de contatos com secretária, para manter pacientes que tinham alguma urgência maior, conseguir manter um atendimento que evitasse muitas vezes vindas ao pronto-socorro. Então, esse trabalho paralelo que a classe médica fez também auxiliou muito. E agora, com a retomada de vários consultórios, praticamente todos estão retomando, mas estão retomando com muito critério, com muito regramento, reduzindo agenda, reduzindo sala de espera, exatamente para evitar aglomeração e tentando priorizar o que realmente é necessário. E isso a gente entende que também é um movimento excelente para aquilo que a gente está pretendendo, que é não ter sobrecarga no pronto-socorro e não ter sobrecarga desnecessária no hospital nesse momento. A gente teve no dia de hoje, até agora, próximo das 4 horas, 32 atendimentos no pronto-socorro, desses 8 eram quadros respiratórios que acessaram a nossa barraca ali, que é a estrutura para casos respiratórios, que é um volume tranquilo para um dia de semana, tá? A gente sabe que várias coisas acabaram voltando à atividade, mas é como a gente tinha falado, não é uma volta ao normal, né? Então, até me chamou a atenção, eu estava vindo para o hospital e eu vi que tinha uma fila num determinado local ali, mas eu vi as pessoas bem afastadas na fila, o que me deixou relativamente tranquila. Eu espero que todo mundo esteja tomando esse cuidado em relação a distanciamento nesse momento, porque isso pode fazer bastante diferença, mas quem ainda pode permanecer em casa, a gente ainda está recomendando que fique. Agora todo mundo percebeu, né, que teve uma baixa de temperatura bem considerável.
E isso me leva a outra pergunta que fizeram em relação a essa baixa temperatura, se daqui para frente isso pode se tornar um problema. Nós estamos esperando isso, né? Essa é uma característica da região sul, diferente do resto do país. Então agora, quando entra a baixa temperatura aqui, a gente, junto com ela, vem um aumento de todas as doenças respiratórias, vai nos gerar muita confusão em relação ao Covid. A tendência vai ser nós definirmos como suspeita de Covid e descartar depois, dentro do hospital, se precisar de internação, porque a gente já está esperando que vá piorar o cenário por causa da temperatura mais baixa. A gente começa a ter o período forte de influenza, que é o vírus da gripe. A gente começa a ter nas crianças o sincicial respiratório, que é um vírus que tem, por preferência, acometer crianças. E eles vão se confundir, porque todos são vírus de acometimento respiratório e os sintomas todos são muito parecidos. Só que como a gente está no meio da pandemia de Covid, nós vamos ter que definir suspeitas de Covid e conseguir esclarecer isso depois a nível de exame laboratorial. Então, a gente está prevendo um aumento de uso da estrutura hospitalar, sim, e é isso que a gente vai estar tentando amenizar com essa questão de cuidados, de higiene, porque essa prevenção para o Covid, que é a questão de higienização das mãos frequente, de higienização de superfícies, de distanciamento de pessoas, de cuidado com gotículas, com etiqueta respiratória, tosse, etc., ele é uma proteção muito forte para o Covid, mas essa proteção ela se estende para todos os vírus respiratórios. Então, o que a gente espera é que se tenha uma proteção para as pessoas em relação a todas as doenças mais características do inverno, e isso seria um fator extremamente positivo, e a gente vai ver como é que isso vai se comportar. Dentro do hospital, nesse momento, nós estamos com 9 pacientes em regime de UTI. Nós temos 7 suspeitos e os 2 confirmados que seguem em cuidados intensivos. Uma notícia muito boa para nós, pelo menos, é que um desses pacientes confirmados, que ele é de grupo de risco, ele tem 80 anos, ele saiu da ventilação mecânica ontem. Ele não precisa mais de aparelho para respirar. Ele ainda está considerado em estado grave, né? Ele fica em observação na UTI mais 24, 48 horas, e daí tem que ver o restante da parte clínica como tá se comportando, mas o fato de não precisar mais do suporte de ventilação para o pulmão é um fator assim muito importante e muito bom. Foi uma notícia muito positiva que a gente teve hoje, tá? E na enfermaria, nesse momento, nós estamos só com 2 suspeitos internados. Desde o dia 26 de março, é o período que a gente teve menos pacientes na enfermaria, menos suspeitos de Covid como um todo dentro do hospital. Talvez seja o momento que a gente teve mais dentro da UTI, tá? Mas dentro do hospital como um todo, é um dos momentos, desde que começou a nossa curva, que a gente tem um menor número de pacientes aqui dentro, entre suspeitos e confirmados. Então, assim, está se mostrando um período teoricamente tranquilo, tá? Isso pode ser reflexo daquela parada anterior? Pode. A gente sabe que pode, talvez ter refreado a transmissão e a gente agora está com casos vindo de uma forma mais tranquila, nem tantos com agravamento, e quem fica na enfermaria fica um período curto de internação e vai para casa cumprir isolamento domiciliar em casa, e a gente tem uma tendência de ficar monitorando os pacientes que passaram pelo hospital, eles acabam sendo monitorados até fechar esse isolamento e a gente conseguir fazer essa definição. Ontem eu lembrei que a gente fechou 7 pacientes curados, né? Os outros estão em período de isolamento domiciliar. Lembrando que desses 14 do município, nós temos 2 confirmados internados aqui dentro, que são esses 2 pacientes que são em unidade de terapia intensiva. E com 7 curados, os demais estão em monitoramento a nível em casa mesmo. E a princípio está tudo mais ou menos tranquilo, tá? A gente tem alguns questionamentos, ainda vem a pergunta em relação à imunidade. A gente ainda está estudando isso, tem artigos que dizem que sim, tem estudos que dizem que não, em relação à imunidade ao Covid. Isso ainda não está 100% definido. Eu ouvi, inclusive, infectologistas de São Paulo que uma corrente diz que sim, que a gente fica imune, e outra diz que isso ainda não está certo. Então, o ideal é a gente não contar com isso no momento, tá? Se tem, o que se entende é que a pessoa cura, mas a gente ainda não tem garantia plena de imunidade,
Então, mesmo que quem já tenha passado, os cuidados de prevenção, a recomendação é que se mantenha. Qual o tempo médio de retorno dos resultados das coletas? A média tem sido de 72 a 96 horas, mais ou menos, 3 a 4 dias úteis, tá? São os tempos que mais ou menos, agora que parece que todos os laboratórios se organizaram melhor em relação à demanda, porque teve uma demanda muito grande no início. Os laboratórios que estavam fazendo, teve um acúmulo de exames, começou a ter um atraso e demoras muito grandes na liberação de resultados. E da semana passada para cá, parece que isso se estabilizou. E o que eles tinham nos passado, que seria a previsão desde o início, que seriam 3 a 4 dias úteis, voltou a se cumprir. Então, nesse momento, é esse o tempo mais ou menos que a gente tem recebido os retornos, tá? Quem tem rinite não está em grupo de risco, tem uma questão aqui também, tá? Asma, sim. Rinite, simplesmente não, tá? Sinusite crônica, não, já me questionaram também. Isso são, na verdade, pessoas que têm esse tipo de quadro, tem uma via aérea alta, um pouco mais frágil, tá? O vírus, quando ele agrava, ele atinge via aérea baixa, que é pulmão. Por isso que quem é asmático acaba sendo considerado de grupo de risco. Tem uma questão aqui, e daí eu vou entrar num assunto que eu estava evitando, mas que eu vou conversar com vocês. Então, questionando por que os recepcionistas do Takine não utilizam máscaras. Então, assim, primeiro, qual é, dentro do raciocínio de infectologia, que é a área da minha especialidade, qual é o entendimento? A gente usa máscara em local definidamente de risco, com pacientes de risco, para quem vai ter um contato próximo a menos de 1 metro, que daí tu tem risco realmente de ter contato com gotículas de fala, de tosse ou de espirro. Então, essa recomendação de máscara sempre foi para áreas muito definidas dentro de um hospital. E a gente, dentro de controle de infecção, que é uma especialidade dentro da minha área, nós sempre trabalhamos com isso. Por quê? Porque sempre se entendeu que o uso de máscara indiscriminado não trazia benefício. Porque se alguém já usou máscara, sabe que passar 4, 6 horas com uma máscara não é confortável, não é uma coisa interessante. O que aconteceu de diferente especificamente nesta pandemia é que o Ministério da Saúde entendeu que uma forma de talvez reduzir a circulação desse vírus, que tem uma questão respiratória e de fala muito grande por causa das gotículas, seria indicar o uso de máscaras indiscriminadamente para toda a população em geral, colocando aí a questão da máscara de pano, que não tem filtro, ela não vai filtrar. O objetivo da máscara de pano é só ser uma barreira, é um anteparo. Então, se eu estiver usando máscara e eu estiver conversando, qualquer micro gotícula que saia não vai cair na mesa ou não vai chegar perto de alguém com quem eu possa estar conversando. Lembrando que se eu mantiver uma distância de 1,5 metro, mais ou menos, eu estou garantindo a segurança dessa pessoa sem necessidade de eu estar com uma barreira, tá? Só que se a gente for pensar locais nesse momento de pessoas que precisam sair de casa para trabalhar, que vão pegar um transporte coletivo, que vão precisar em algum local que tenha uma aglomeração e esse distanciamento não vai ser conseguido, a máscara pode ser uma proteção, sim, né? Mais para os outros do que para a própria pessoa, uma vez que essa máscara não tem o filtro adequado. Mas ela faz um papel de proteção, considerando o perfil de transmissibilidade deste vírus e no nível de disseminação dessa pandemia, que tem uma velocidade muito grande. Então, toda forma de barreira pode ser benéfica. Dentro do hospital, que a gente tem um ambiente muito mais controlado, a gente está usando máscaras com muita parcimônia, com o objetivo, primeiro, de ter um uso racional de equipamentos de proteção individual. E segundo, qual é o grande perigo que a gente vê no uso de máscara, mesmo em quem não está em área de risco? Que máscara tem que saber ser usada. Tá? Então, assim, seja dentro de uma instituição de saúde, seja fora, máscara a gente tem obrigatoriamente que cobrir nariz e boca. Se for para deixar um dos dois de fora, ela passa a ser absolutamente inútil. Tá? Outra coisa, a gente sempre vai trabalhar com ela pelas laterais, tanto para botar quanto para tirar. Tocar na frente da máscara significa que eu levei a minha mão, provavelmente contaminada, contaminei a máscara e aqui eu vou ficar contaminada. Quando eu for retirar a máscara contaminada, eu vou levar a mão na máscara contaminada e vou contaminar minha mão de novo. Então, se eu não passar álcool gel antes de colocar a máscara e não passar álcool gel antes e depois de retirar a máscara, eu posso estar me autocontaminando. E essa é a grande preocupação, de virar um foco
e eu acabar me contaminando tentando usar uma proteção que eu não usei direito, tá? Então, esse é o raciocínio. Ela tem o seu papel? Sim, ela tem. Mas tem que saber usar, porque senão ela pode fazer efeito contrário e colocar a pessoa em risco ao invés de proteger. Então, aqui no hospital, o que a gente definiu nesse momento? Como objetivo dessas máscaras que estão recomendando? E muito importante, quem vai usar máscara na rua, que é uma opção e não está se questionando isso, é máscara de tecido, tá? A gente está num momento extremamente crítico de conseguir equipamentos de proteção, porque tem várias importações sendo barradas, não está chegando material no Brasil. Então, máscara cirúrgica branca e máscara N95, que é específica para quem vai manipular a via aérea de paciente suspeito, tem que deixar para profissional de saúde. Isso é fundamental. A gente tem países que já estão sem e tem gente atendendo paciente suspeito praticamente sem proteção, tá? Não dá para a gente chegar nisso, mas isso vai depender muito de como a população vai se portar. Então, eu estou pedindo, por favor, a colaboração nesse sentido. Tem um monte de gente fazendo máscara de tecido, tem umas lindas, assim, fantástico, dá para lançar moda, não tem problema. Mas não usem material de profissional da saúde, tá? Porque vai fazer falta pra gente. E a nossa grande preocupação, eu falei desde a primeira vez que a gente parou para conversar, é a segurança das nossas equipes. Que se a gente não tiver gente bem aqui dentro, em condições de atender as pessoas, nós não vamos ter quem preste assistência para as pessoas que precisarem, para as pessoas doentes, tá? Então, dentro disso, qual é a nossa opção aqui? Porque a gente não definiu máscara realmente para os recepcionistas do Takine. Primeiro que a gente fez o distanciamento. Se vocês acessarem qualquer recepção do sistema de saúde, vocês vão ver que vocês não vão conseguir encostar no balcão. A gente garantiu uma segurança de distanciamento mínimo, como estava preconizado. Segundo, todos eles têm um frasco de álcool gel do seu lado, para higienizar tanto a superfície de trabalho quanto para higienizar as mãos com muita regularidade, que é o principal risco de autocontaminação que a gente tem. E terceiro, que daí isso com base nessa recomendação do Ministério de um método de barreira, pensando em gotículas respiratórias e de fala, seja as gotículas que saem de quem está falando, ou alguém que vá eventualmente tossir, etc., ou alguém que está conversando com alguém e esta pessoa está falando e eu posso ter esse contato com as gotículas, nós optamos por protetores faciais. Porque quando a gente pensa em penetração de vírus no organismo, a gente pensa sempre em mucosa. Isso inclui olhos, além de boca e nariz. Então, o protetor facial, primeiro, ele não atrapalha a fala, porque quando a gente está com uma máscara, principalmente numa recepção, a pessoa não vai se conseguir fazer entender muitas vezes. E a gente já está com essa distância por segurança, o que dificulta um pouco mais. O protetor facial, ele é transparente, ele é um anteparo, que tapa todo o rosto, então eu estou protegendo olhos, nariz e boca, e a pessoa consegue ver a expressão da outra pessoa, reconhecer essa pessoa e conseguir ter uma escuta melhor do que ela está falando. Então nós entendemos, primeiro, fica uma experiência mais agradável para os dois lados, porque usar o protetor facial é muito mais confortável do que uma máscara o turno inteiro. Quem vai precisar se dirigir à recepção e falar com os nossos recepcionistas vai entender o que eles estão dizendo, vai ver quem é que está falando e dá uma proteção muito maior porque pega os 3 pontos de entrada mucosa que nós temos no rosto, que é o grande risco, né? Então, e eu não tenho uma autocontaminação, porque não tem como ficar mexendo muito. Com a máscara, a gente fica se ajeitando e às vezes é um reflexo involuntário. No protetor facial, ele vai ficar preso e ele vai ficar colocado. E na retirada, a pessoa vai higienizar e ele tá limpo para ser usado de novo no dia seguinte pela própria pessoa, porque eles vão ganhar esse protetor. Essa é a nossa intenção para os nossos colaboradores. Então, só para explicar, a gente entende que eles estão seguros nesse momento, porque nós tomamos todas essas medidas já com antecedência, mas a gente entende que tem como oferecer mais essa proteção nesse momento para os nossos colaboradores, e isso começou a ser feito ontem e vai seguir nos próximos dias, porque a gente tem um quantitativo alto de pessoas que estão trabalhando no time, mas a gente pretende contemplar todas que se entende que tenha contato com o público e que por isso pode ter algum risco, enfim. Em algumas recepções a gente talvez tenha mais dificuldade de ter algum distanciamento, até entre colegas, entre público a gente consegue. Então, só para explicar para vocês todo o desenho que a gente está pensando, eu preciso só reforçar uma coisa que a gente já tinha colocado para vocês e pedido a compreensão, mas só para relembrar.
como nós definimos áreas exclusivas de atendimento de casos suspeitos aqui dentro do hospital. Nós temos um andar que só entra caso respiratório, que tem uma equipe exclusiva para atender esses pacientes. A equipe de higienização só atende lá, a equipe de fisioterapia só atende lá, tem uma equipe médica exclusiva que só atende lá. É um setor que fica muito resguardado, tá? E a gente tem um outro setor que é para todas as outras internações em geral. Mas ainda assim tem uma equipe de higienização que só vai lá, a fisioterapia. Nós não temos misturas de equipes dos setores que nós temos suspeitos de casos respiratórios de Covid e dos setores que nós temos pacientes que vão precisar internar aqui por qualquer outro motivo. Essas equipes, elas são separadas porque a gente entende que isso vai reduzir risco. Mas em função de precisar fazer este rearranjo, a questão de tipos de acomodação não tem como ser atendida neste momento, tá? A gente já falou sobre isso, só estou reforçando para relembrar, porque o período exigiu uma reestruturação da instituição, que a gente com certeza sabe que não vai durar para sempre, espera que acabe que termine o quanto antes. Mas nesse momento a perspectiva é essa, então só para reforçar essa colocação e reforçar essa segurança que a gente está trabalhando. As equipes não se misturam, tá? Nós não temos profissionais que atuam em casos suspeitos e depois vão atuar em casos não suspeitos. Então isso é mais para deixar clareza de como nós estamos estruturados para garantir segurança para todo mundo que vem aqui, independente de ser suspeito de Covid ou que precisa da nossa estrutura por qualquer outra razão, certo? Acho que era isso. Falei mais do que eu falo geralmente, eu acho. Mas enfim, nós tínhamos algumas notícias boas para passar. Esperamos que a gente siga nesse ritmo. E espero amanhã também continuar podendo trazer bons dados, muitos deles pela colaboração que todos vocês tiveram até agora. E a gente continua reconhecendo isso e agradecendo muito esse empenho de quem está entendendo o momento e está colaborando para que a gente consiga manter o nosso fluxo tranquilo, mas a postos para atender quem precisar. Amanhã às 5 horas a gente volta. Muito obrigada, boa tarde.